Paciente chegou na tua unidade apresentando dificuldade de fala, boca torta do lado esquerdo e perda de membro superior do lado esquerdo. Poxa, o que está acontecendo com esse paciente? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora com esse paciente. Será que eu chamo o médico? Ah, mas na unidade não tem um médico. O que eu vou fazer por esse paciente? Meu Deus, tá complicado. Calma, se acalme, tá certo, pessoal? Meu nome é Giovanni, professor, tá certo, de primeiros socorros e também, né, aí, instrutor de cursos de APH. E hoje estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Irei trazer para vocês 4 ferramentas ou então 4 escalas que nós podemos estar utilizando quando esse paciente ele chega na tua unidade. Não precisa de desespero, só seleciona uma dessas 4 escalas, dessas 4 ferramentas e corre que você será muito feliz, tá certo? E para quem não me segue lá no canal, você vai procurar APH com propósito. Lá nesse canal temos assuntos voltados, temas específicos só a respeito de primeiros socorros, tá bom, pessoal? Então é um canal criado especialmente para você, tá certo? Que tem um conhecimento um pouco mais baixo e lá tá numa linguagem simples, simplificada, tá certo? Para que você possa estar tendo uma facilidade de poder interpretar qualquer assunto. Beleza, pessoal? E para quem não me segue no meu canal, tá bom? É APH com propósito, essa é a página e lá vai ter o link tanto de um outro Instagram como também o link do canal do YouTube, beleza? E vamos lá, esse paciente chegou na minha unidade, o que eu irei fazer? O que esse paciente ele necessariamente está me apresentando? Pessoal, esse paciente que está chegando para você na sua unidade é um paciente que simplesmente ele está apresentando uma suspeita de AVC. E lembrando, o paciente, independente se o AVC dele é isquêmico ou hemorrágico, esse paciente ele vai precisar de uma tomografia, tá bom? E só essa tomografia vai dizer o que esse paciente, se ele se trata de um AVC isquêmico ou de um AVC hemorrágico. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo aqui 4 escalas, tá bom? 4 ferramentas. 2 você pode estar utilizando dentro do hospital, isso é, né? Unidade intra-hospitalar ou no pré-hospitalar. Quando eu me refiro ao pré-hospitalar, eu me refiro fora do hospital. Então 2 eu estou trazendo 2 escalas eu estou trazendo que você pode utilizar ela dentro do hospital e 2 escalas você pode estar utilizando fora do hospital. A primeira que eu trago para vocês aqui, que é a mais conhecida, muita gente conhece, muita gente dissemina esse conhecimento, que é muito massa, tá bom, pessoal? Primeira escala que eu trago para vocês é a escala de Cincinnati. A escala de Cincinnati, ela vai avaliar apenas 3 parâmetros, tá bom? E atenção nisso, ela só vai avaliar 3 parâmetros. E é uma das escalas a qual a gente pode estar utilizando fora do hospital, isto é, ambiente pré-hospitalar. Primeira avaliação que ela vai fazer, que a gente vai procurar no paciente, é como está essa fala. Essa fala está embolada e enrolada, eu consigo entender o que o paciente está falando? Então eu vou pedir às vezes para o paciente falar uma frase, ou então perguntar a ele que dia é hoje, como é o nome dele completo. Isso é de suma importância, porque eu vou avaliar como é que está a fala desse paciente. Segundo parâmetro que eu vou também avaliar nesse paciente, como está a face dele. E aí eu vou procurar se a boca dele está torta só para um lado, ou se na enfermagem a gente sempre utiliza muito termo técnico, então nós vamos utilizar se esse paciente está com um desvio de rima labial, isto é, o canto da boca está torto, está lateralizado. O terceiro parâmetro que eu vou olhar nesse paciente, como é que está a perda, como é que está a força motora de membro superior, tá certo? Como é que está? Eu peço para o paciente apertar minha mão, ele em algum dos lados dos membros superiores, isto é, braços, regiões de braços, como é que está essa força motora dos membros superiores, tá certo? Eu peço para o paciente apertar minha mão. Isso é as primeiras condutas que eu posso estar utilizando quando eu chego para abordar o meu paciente, ou então às vezes o vizinho ali, ele pode estar apresentando desses sinais, e eu devo primeiro chamar ajuda, claro, né, o hospital, e avaliar, ver se esse paciente ele se encaixa, ele está apresentando esses 3
parâmetros, tá certo? Ok, pessoal, tudo bem? O segundo parâmetro a qual eu vou estar trazendo, que também você pode estar utilizando fora do hospital, como eu já falei, no ambiente pré-hospitalar, essa escala, pessoal, ela recebe o nome de FAST, tá bom? E o FAST, ele vai, a minha avaliação, eu vou utilizar 4 parâmetros, tá ok? Então, o primeiro parâmetro aqui que eu vou pontuar, que eu vou buscar no paciente, é a face. Como é que está a face do paciente? O paciente, ele apresenta desvio de rima labial, olha aqui de novo, né? Igual a Cincinnati, né? Mas ela muda um pouquinho, tá bom, pessoal? E aí lá no final nós vamos ver o que é que ele muda. Aí eu vou avaliar como é que está o rosto desse paciente, se ele vai apresentar esse desvio de rima labial. O segundo ponto eu vou observar os braços, os membros superiores, né? Lembrando que tanto na Cincinnati como na escala FAST, eu vou avaliar apenas membros superiores, tá, pessoal? Eu não vou avaliar membros inferiores, apenas membros superiores. Que aí eu vou saber se esse paciente está apresentando esse quadro. Lembrando que vai estar alguns pacientes, sim, que ele vai ter uma perda motora de membros inferiores, mas aqui em avaliação em escala, quando a gente se fala em escala, pelo menos essas duas, elas avaliam apenas membros superiores, então não esqueça. Então, de novo, o FAST, ele vai primeiro avaliar a face do paciente, como é que está se encontrando nessa face. O segundo, eu vou olhar o que? O segundo parâmetro, como é que está os braços, tem perda motora nesses braços? Terceiro parâmetro que eu vou olhar nesse paciente é a fala, como é que está a fala desse paciente, certo? Será que está correta? Eu consigo entender o que ele está querendo me repassar? Ele está querendo falar? Então eu vou observar a fala desse paciente. E olha só, às vezes o paciente que ele apresenta uma dificuldade de fala, muito deles, eles falam como se estivessem alcoolizados, olha só. Só que o paciente, ele não vai ingerir álcool, ele não ingeriu álcool, ele não tem histórico que ingeriu álcool próximo a esses sintomas que ele sentiu, tá certo? Então, geralmente, o paciente, ele apresenta esse quadro, só que direcionado aí a esse quadro de suspeita de AVC, tá certo? Primeiro é a face, segundo o braço, o terceiro é a fala, e o quarto, que aí ela diferencia a Cincinnati por FAST, o que vai diferenciar aqui é o tempo que a gente vai buscar. Quanto tempo que iniciou esses sintomas? Na escala Cincinnati, ela não traz a questão do tempo, vocês viram que eu falei? Então aqui na escala FAST, ela já traz, olha só, essa ferramenta ela já traz. Isso é de suma importância, eu chegar dentro da unidade, saber ali, direcionar, passar para o enfermeiro, para o médico, quanto tempo faz que esse paciente ele apresentou esse sintoma. Isso vai mudar muito na conduta nas próximas horas desse paciente, ok, pessoal? E na terceira escala que eu trago, né, que eu vou repassar aqui para vocês, é a escala de Rosier, tá bom? É uma escala que geralmente você vai encontrar lá no Google, que ela não vai vir numa linguagem traduzida português, mas não custa nada a gente estar utilizando o tradutor, que é uma escala assim que eu acho fantástica você está utilizando. Lembrando que essa escala de Rosier eu vou estar utilizando ela dentro do hospital, tá bom? Aqui agora eu vou direcionar para o colega enfermeiro que está lá na unidade, para o técnico de enfermagem que está lá na unidade, o auxiliar de enfermagem. Então vale muito a pena eu pegar essa escala, copiar e avaliar o meu paciente quando ele chegar com esse quadro com suspeita de AVC, tá bom? Que é a escala de Rosier. Primeiro ponto que a escala de Rosier ela vai buscar nesse paciente é a fraqueza facial unilateral. Então eu vou observar a face do paciente e ver se tem algum desvio de rima labial unilateral, tá certo? Do lado da face. Eu vou observar. Segundo ponto que ela traz aqui, como é que está a força motora de membros superiores, tá certo? Eu vou buscar nesse paciente fraqueza unilateral de membros superiores. Terceiro ponto que eu vou buscar também nesse paciente é a fraqueza unilateral de membros inferiores. Olha aí, já essa escala ela busca, olha que legal, essa escala ela já busca eu avaliar o paciente, de eu buscar, né,
essa fraqueza de membros inferiores, coisa que a gente não via nas últimas duas escalas lá, as duas que eu passei para vocês. Então nessa escala aqui eu vou procurar, tá certo, fraqueza unilateral de membros tanto superiores como membro inferior, como pontua aqui o terceiro ponto, tá certo? O quarto ponto é a dificuldade de fala. E novamente, eu vou conversar com esse paciente, eu vou pedir para ele falar uma frase. Você pode até pedir para o paciente ele cantar uma música que ele tem uma lembrança, né? E às vezes você vai observar como é que está o comportamento dessa fala, como é que está essa fala. Tá ok? O quinto ponto que eu vou procurar nesse paciente é se ele apresenta alguma dificuldade no campo de visão, ok? Alguns pacientes, eles relatam que eles conseguem ver as coisas turvas quando esse paciente ele apresenta esse quadro de AVC. Então, é um sinal ali que eu posso estar perguntando a esse paciente, avaliar como é que está a condição visual nesse paciente. Aí, é claro, vale a pena muito eu perguntar se esse paciente já não tem um histórico de dificuldade visual. E aí é interessante observar o relato dele, se essa dificuldade visual apresentou após esses sintomas, ok? O sexto é a perda de consciência, ou se esse paciente ele apresentou uma síncope, um desmaio ali próximo a esse quadro que o paciente está apresentando. Então eu vou perguntar se o paciente tem esse histórico, né? Ali dentro daquelas horas que esse paciente apresentou esses sintomas, ele apresentou um quadro de síncope, um quadro de desmaio. Que a gente também pode estar procurando aqui uma perda de consciência momentânea, ok? E o sétimo ponto que eu vou procurar nesse paciente é se o paciente tem alguma convulsão. Se o paciente ele apresentou uma convulsão ali junto com esse quadro, eu vou buscar isso, tá certo? Ah, não, o paciente já tem um histórico de convulsão, não é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar se naquele momento ali o paciente apresentou todos esses quadros e se ele apresentou convulsão juntamente com esses 7 pontos que eu pontuei, né? E aí, ao concluir essa escala, eu vou fazer a minha pontuação. Quantos parâmetros o paciente me apresentou? E aí é de suma importância eu colocar aqui a quantidade para que esse paciente, nas próximas horas, possa ser conduzido da melhor forma possível, né? Ser conduzido da melhor forma possível. E é interessante também na hora que eu for passar esse paciente, eu passar também para o colega qual escala eu utilizei para essa avaliação. E aí, de novo, essa escala de Rosier, eu vou estar utilizando ela dentro do hospital, isso é, intra-hospitalar. E a quarta e última escala que eu trago aqui para vocês é uma escala que a gente utiliza muito, tá bom? Dentro do hospital. Talvez seja a mais conhecida. E essa escala, elas, independente das unidades, né? Quando eu falo, eu me refiro a hospital, independente das instituições, elas sofrem algumas alterações, tá certo? Só que aí, o que acontece, tá bom? Independente da alteração que elas mudam, elas têm o mesmo objetivo. Então, a escala de lápis, ela é uma escala muito conhecida, que algumas unidades, né, algumas instituições, elas acabam buscando atender o paciente, avaliar o paciente com risco de AVC, baseado nela, tá bom? Então, ela aqui, a escala de lápis, ela vai buscar 5 parâmetros, tá bom? O primeiro parâmetro que a escala lápis ela vai buscar é a idade do paciente. Esse paciente, ele é maior de 45 anos, primeiro ponto que ela vai buscar nisso. O segundo ponto, olha aqui, muito massa que essa escala lápis ela traz. Os sintomas iniciaram menos de 24 horas, olha só, isso é de suma importância, pessoal.
esse quadro, o paciente familiar, aliás, o familiar, né? Porque o paciente ele não vai ter ali aquela noção, mas o familiar, você buscar o histórico. Esses sintomas iniciaram menos de 24 horas, porque isso muda muito a nossa conduta ao paciente com suspeita de AVC. O paciente deambula, né, antes do evento, você vai procurar, esse paciente já andava antes de acontecer isso, e depois que aconteceu, que você observou que ele apresentou esse quadro, ele apresentou essa dificuldade de andar. Deambular é andar, para algumas pessoas que não entendem, tá bom? Então esse paciente já andava antes, e depois que apresentou esses temas, agora ele apresenta essa dificuldade, tá bom? Esse é o terceiro parâmetro que a escala LAPS, que é essa ferramenta fantástica, ela vai procurar. O quarto ponto é como é que está a glicemia do paciente. Essa glicemia, ela é maior do que 60 ou ela é menor do que 400? Isso é um fator de suma importância para a gente poder conduzir esse paciente de AVC quando eu sei como é que está a glicemia. Então, por isso que é importante, ao receber o paciente, depois que eu fizer essa escala, olhar como é que tá os sinais vitais desse paciente, tá bom? E o quinto parâmetro que ele vai buscar nesse paciente é como é que está a questão da força motora. Eu vou procurar no paciente fraqueza motora restrita só de um lado. Esse paciente, em algum dos lados, ele tem força motora, e aí aqui sim eu posso estar tanto utilizando membros superiores como membros inferiores para mim poder estar avaliando esse paciente. Aí eu vou procurar fraqueza em um dos lados. Beleza, pessoal? Então aqui é o meu vídeo de hoje, tá certo? Trazendo essa dica de ouro, de suma importância, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Aqui eu trouxe duas escalas que eu posso utilizar no pré-hospitalar e duas dentro do hospital, no ambiente intra-hospitalar, tá certo? Para quem me segue, pessoal, curtam, né? Compartilha, manda lá uma mensagenzinha, tá bom? Me marca lá na hora que você vai compartilhar. E você que também gostou, manda para aquele teu colega que está lá no hospital nesse momento, se ele pegar uma emergência com esse quadro, tá bom? E aí, no caso, você vai poder estar ajudando teu colega no teu plantão. E eu agradeço demais, tá certo, pessoal? Então, meu abraço, até a próxima e me segue para mais vídeo.